Na verdade, é o portão que dá acesso ao estacionamento. E quando é que foi isso? 31 de dezembro. 31 de dezembro. De manhã? Sim, de manhã. Foi algo muito eu marcante. Mas acho era um que eu incêndio lembro assim, dessa tipo um notícia. incêndio, entre eles- aspas, tranquilo, assim. Sim. E de repente aquilo veio para cima deles. Ah, Mas eu acho que foi um lembrei. milagre, todos sobreviveram. É verdade, porque foi uma... A cena é assustadora. Assustador. Aquela imagem é muito forte, né? Então, tu conhece bem Livramento? Bem, bastante. Morou lá? Não, meus avós moraram lá há muito tempo, né? Por questões de trabalho. Christian, nossa produtora Júlia disse que já devemos Vamos começar? o programa. Beleza. Acredito que a Martina tinha que estar aqui, É, porque daí ia fechar a Martina é de Alegrete também. Não, sério. o trio do Alegrete. Só que ela é bem mais nova do que a gente. É? né? Bom, Essa não foi nossa colega. Meu pai Não, nasceu em certamente. Alegrete, é o Só- máximo que eu É. posso o colaborar. pai da Vica de Tá, Alegrete mas já também. estamos no mesmo processo. É, Pronto, eu Vitória. tô Tu já foi quase. introduzido. Já tô quase lá. E Sim. tem o nome da filha da Da nossa minha convidada. da nossa convidada. Bom, Maravilhosa. então, vamos começar o programa? Vamos. Então tá, pode rodar a vinheta, Fernando. Em um momento em que o nosso estado enfrenta índices perturbadores de feminicídio e violência doméstica, o trabalho das forças de segurança e das políticas de proteção se torna ainda mais essencial. Todos os dias, em diferentes cidades do Rio Grande do Sul, mulheres da segurança pública assumem o difícil papel de garantir acolhimento, proteção e justiça. O Pode Vir Contar desta semana abre espaço para reconhecer uma dessas trajetórias. A tenente-coronel Carla de Moura Inserte, da Brigada Militar, foi indicada pela deputada Adriana Lara na categoria Mulheres no Combate à Violência contra a Mulher, na sessão solene em homenagem ao Dia da Mulher. Seja muito bem-vinda, tenente. Pronunciei o seu sobrenome correto? Perfeitamente correto. Ai, que bom. Enfim, hoje é um assunto muito importante, né, Christian? Verdade, Vicky, mas eu quero começar já que... Calma, desculpa. Christian, Fui ansioso. calma. Eu sei que o Christian ele tava com saudade de gravar Pode Vir comigo. Ela estava em férias. Aí a gente fazia um mês que não gravava. Mas vamos para a nossa breve introdução Verdade. da nossa convidada, a trajetória. Perfeito. A trajetória da tenente-coronel Carla começa ainda antes da Brigada Militar, quando atuava como advogada. Em 2004, ingressou na corporação e, desde então, assumiu diferentes funções operacionais e de comando em batalhões importantes do Estado, como na capital, Santana do Livramento e atualmente no comando do 46º Batalhão da Polícia Militar em Bagé. Ao longo desses anos, ela também acumulou formações importantes na área policial, incluindo cursos de inteligência, policial comunitário e passou por um treinamento até no Japão. Tu acredita, Christian? Ela foi praticar o sistema Koban no Japão, uma filosofia que aproxima polícia e comunidade. Tu já tinha escutado falar sobre Não esse sabia sistema? disso, Vicky. Como é que foi essa experiência, Carla? Primeiramente, quero agradecer esse convite. Para mim, é realmente muito importante estar aqui com vocês, poder divulgar um pouco do trabalho da nossa corporação, que não é um trabalho meu, mas é um trabalho de todo um efetivo da Brigada Militar, que diuturnamente, né, Vitória, luta justamente para combater esses índices de criminalidade que nos preocupam tanto. Foi uma experiência riquíssima, tanto no aspecto funcional quanto cultural. Quando a gente acaba indo, né, para uma terra tão diferente da nossa, como é o Japão, a gente acaba concebendo conceitos que passam muitas vezes ao largo assim, da nossa rotina. Eu digo sempre assim, uma cena que me chamou muito a atenção e me marcou lá, quando eu vi uma fila de japoneses. Eles têm muitos, vamos dizer assim, fontes de água em praças públicas, assim, espaços públicos, né? E um japonês com 2 garrafinhas de água. E aí ele entrou na fila, encheu uma garrafa e foi para o final da fila. E aquilo me causou, né, espécie. Eu digo, gente, não, eles estão acostumados aqui, cada um, né, pega o que for necessário para si e retorna, né, ao final da fila, se quiser, enfim, encher a segunda garrafinha. Uma cena pequena,
pitoresca, né? Mas que chama atenção pelo nível de civilidade, sabe? De uma nação, de uma população, e que nos faz muita falta hoje em dia, sabe? Valores, né? Sociais, como eu digo. Ficou famosa aquelas cenas na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, né, Carla? Quando limpando os estádios, né? Mas o que é esse sistema? É Coban que se Sistema fala? Coban, né? O sistema é de policiamento comunitário. Então, lá nos foi apresentado como é que o Japão trabalha, na verdade, a metodologia de policiamento comunitário. Claro que nós estamos falando de 2 países muito diferentes, né? Em termos de índice de criminalidade, de cultura, não estamos aqui julgando valores, né? Mas somos países muito diferentes, em termos de constituição mesmo. Então, o que a gente procura aprender com esse sistema é o que nós podemos aproveitar dentro da nossa realidade, né? Então, fomos apresentados durante 13 dias, né? Nós tínhamos uma policial japonesa que era nossa intérprete ali, e foi uma experiência riquíssima. Assim, nós conseguimos aplicar vários processos assim que eles têm lá, outros não, por questões óbvias, né? Mas é sempre bom conhecer, ampliar o conhecimento, porque eu digo conhecimento nunca é demais. E quando a gente tem a possibilidade, tem o recurso para aplicar, isso se torna realmente efetivo. Foi muito boa essa experiência, Vitória, muito boa. Carla, deixa eu começar com um assunto difícil aqui, tu fica à vontade para falar, se te sentires confortável. Tu vem de uma região que tradicionalmente eu posso falar abertamente, porque também sou da mesma região que tu, uma região machista. Tu é uma liderança numa corporação que também tem o seu ponto alto, assim, agora, as mulheres ocupando seus espaços agora de liderança, mas que também tem uma tradição, né, voltada mais para os homens. Como é que é ser uma mulher, tá na Brigada Militar, ocupar um espaço de liderança numa região difícil do nosso estado e ainda com um assunto muito delicado que é o combate à violência de gênero? Primeiro, quero dizer que me orgulho muito de estar na Brigada Militar. Foi uma opção que eu fiz, né? Não foi um concurso ao acaso. Como meu pai era militar de carreira, do Exército, eu sempre gostei da farda, gostei dos valores que são ensinados, né? E diuturnamente, assim, nas nossas instituições. Então, foi uma escolha. E eu diria que isso, Cristian, não é uma questão assim, ó, da nossa região lá, embora tu esteja certo em dizer, né? Porque é uma região que ainda tem... Eu não gosto muito de usar essas expressões, mas eu vou usar aqui para analogia, uma região que ainda tem muito machismo, né? Dentro das relações sociais ainda. Mas é uma questão social do Estado, eu vejo isso. E eu não tive muita dificuldade dentro da Brigada Militar. Porque, assim, é uma instituição que te abre as portas, né? Hoje as mulheres estão alcançando espaço em cargos de nível de gestão, em cargos estratégicos, eu sempre digo por uma consequência natural da carreira. Então, a gente se esforça, trabalha, se dedica e acaba alcançando esse espaço que também nos é ofertado, né? Eu acho que nós temos possibilidades idênticas dentro da instituição. Claro que existem situações pontuais, todo mundo atravessa em algum momento da vida, as mulheres mais pontualmente, mas eu não vi isso nunca como um obstáculo. E em relação à tropa mesmo, na questão de comando, tropa, muito pelo contrário. Eu tenho uma tropa assim, absurdamente receptiva, sendo que mais de 80 e poucos, né, por cento, mas são homens. São homens. Né? Mas são homens valorosos, homens de luta, de trabalho, em sua maioria, e eu tive grande receptividade nos 2 locais onde eu já exerci funções de comando. E qual foi a reação do seu pai quando a senhora comunicou para ele que queria também ingressar na Brigada Militar? Porque a tenente é advogada. Então, como ingressou no mundo dessa instituição? Eu, na verdade, eu fiz o direito, a faculdade de direito, porque eu sempre gostei dessa questão ligada à legislação, ao fazer justiça, né? Eu sempre tive isso dentro de mim, como um valor que eu carregava. Às vezes a gente não faz da maneira adequada, mas eu tinha essa necessidade. E eu gostava muito da área de direito penal e processo penal. Dizem que a gente entra na faculdade gostando disso e sai odiando, né? Eu não, eu entrei gostando e saí gostando. E me projetei em fazer um concurso público para a área de segurança. Então, poderia ser a Polícia Civil, poderia ser a Polícia Federal, mas quando
uniu a possibilidade, surgiu aquele concurso de unir a farda com a questão da segurança pública, eu disse, é aqui que eu me encaixo. E realmente foi. Então, meu pai, eu tive a oportunidade de receber dele a espada de oficial, que eu recebi no dia da formatura, que foi do meu avô, que também era oficial do Exército. Então, é uma história que não vem da brigada, mas vem da farda e vem dos valores que a gente sempre, né, gostou muito e a minha família sempre foi muito ligada. Tu é filha única, Carla? Não, somos 3 mulheres. E se tu fosse a única que fizesse essa opção, as outras também seguiram carreira militar? Não, a menor eu sou a do meio, a menor já me seguiu. Ah, é? Também? Tá na brigada ou em outra? Está na brigada. Ela fez concurso para soldado, foi o primeiro lugar no estado, parabéns. no concurso dela. E hoje ela já é sargento. Nossa! Em Santana do Livramento. Santana do Livramento. A minha outra irmã mais velha, para não deixar de referir, né? Não ficar com ciúmes, ela é arquiteta. Não tem nada a ver. E tu estava conversando com a gente aqui antes, tu tem um amor por Livramento, né? Conta um pouquinho dessa tua trajetória nessa cidade, que eu também acho espetacular. Bom, somos alegretenses, né? Que só para não deixar de citar a terra natal. Vou ficar excluída aqui. Não, a Vitória tem o pai dela é alegretense. Ela Estamos todos no mesmo, né? Alegrete. Então, sou alegretense, morei lá até os meus 11 anos de idade, mais ou menos. Meu pai foi transferido para Santana do Livramento, na época, e nós, evidentemente, fomos todos juntos. E ali eu vivi praticamente toda a minha vida. Saí de lá para morar um ano em Rio Grande, onde eu fiz faculdade, viu? Isso foi antes de me encontrar na corporação. Eu fiz um ano de enfermagem obstetrícia, não me encontrei. Nossa! Não era muito o meu chão, na FURG, Vila Maria. Pá, eu acho que eu e a Carla a gente tem que se conhecer, porque eu morei em Rio Grande também. Não, assim, eu tô dizendo, Alegrete, Rio Grande. Fica difícil, porque o Cristian, ele já morou em todas as cidades. Não, mas a Carla também. Se eu falar mais uma cidade, quer ver outra, que a gente certamente morou também, em Porto Alegre. Sim. Aí tu moraste aqui também. Porque eu vim fazer o curso, né, de oficial. De oficial da brigada. Isso, em 2004. E fiquei aqui até 2007, mais ou menos. Em 2007, e aí eu fui transferida para Santana do Livramento. Então, foi mais ou menos essa trajetória. E lá em Santana eu servi por 17 anos. 17 anos. Isso. E depois fui transferida para Bagé, onde atualmente estou. E aí eu brinco assim, até porque a deputada agora, quando fez a indicação, disse que eu fui a primeira comandante do 6º RPMON e do 46º. Por quê? Porque até há poucos dias a nossa unidade se chamava 6º Regimento de Polícia Montada. E aí ela foi redesignada, né? Porque nós não tínhamos mais equinos, era uma questão mais histórica, né? Então o comando fez um projeto que foi aprovado e a nossa unidade foi então redesignada para 46 Batalhão. E tu é a primeira comandante? Sim, eu brinco que eu vou botar 2 fotos na galeria de comandantes, a do 6º RPMON e do 46. Deputada Adriana Lara, que é de Bagé, né? E que homenageou a tenente. Exatamente. A gente hoje tem a oportunidade de conhecer melhor a trajetória da senhora, mas a gente conversando sobre, né, até chegar agora em Bagé, a senhora passou por vários municípios, mas o que a senhora acredita que mudou na Brigada Militar desde 2004, quando a senhora ingressou? Além de como eu posso dizer, de termos, nomenclaturas, assim. Muita coisa. Assim, eu fico até um pouco perdida assim, em responder, né? Porque nós tivemos muita evolução dentro da Brigada. Em termos de recursos, materiais, né? Hoje, os nossos servidores contam com uma tecnologia diferenciada para trabalhar. A questão do próprio fardamento, viaturas, armamento, tudo. A gente olha para trás e eu digo assim, sempre nós devemos respeito e consideração aos nossos veteranos, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz em Bagé, quando cheguei lá, foi um evento para comemorar o Dia do Inativo. E ainda alguns colegas diziam, coronel, não adianta, o pessoal não vem. Eu falei, vem, vamos fazer, vamos chamá-los, essa é a casa deles, né? E olha, aquele auditório ficou lotado. Foi um evento lindo, maravilhoso, onde a gente traz o reconhecimento para quem deixou o seu suor, né? E colocou
o seu tijolinho, que a gente brinca, na Mas, brigada. em relação, agora eu vou tocar num tópico sensível que eu tenho certeza que eu e o Christian a gente vai trazer mais aqui ao longo do programa de hoje, que é a questão da violência de gênero. Como isso se transformou a abordagem da brigada ou as ferramentas para combater esse problema. Como Sim. que isso foi mudando ao longo dos anos? Só para ilustrar a pergunta da Vicky, Coronel, a delegada Nadine uma vez nos deu uma entrevista que quando ela assumiu uma delegacia no interior do estado, a abordagem dos policiais com mulheres que tinham sido vítimas de violência, principalmente mulheres que trabalhavam no setor trabalhavam com o corpo, era uma abordagem um pouco rudimentar, assim, que ela disse, não, todas as mulheres, se ela chegou aqui porque ela foi agredida, todas as mulheres têm que ter consideração. E ela começou a ter essa relação com os policiais que estavam sob seu comando. Talvez, não sei se eu consegui chegar onde a Vicky queria, mas Sim. se esse tipo de acolhimento também teve uma percepção a partir de um olhar feminino, não só da senhora, como das suas colegas também. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. A mulher, a partir do momento que ela ingressou na brigada, e isso não são expressões vazias, isso é uma realidade, né? A gente acaba trazendo um olhar diferenciado, uma atenção diferenciada para questões que são femininas, né? E que talvez os homens, não por desprezo, ou às vezes por desconhecimento, por não conseguissem atingir. E a gente consegue, mas é uma luta diária, viu, Christian? Isso aí, eu digo, esse trabalho de sensibilização, de tentar mostrar aquela realidade para o policial que vai trabalhar com aquela vítima de violência. Porque o que a gente costuma dizer, às vezes a mulher já sofre uma segunda violência na sequência, no atendimento, né? Verdade. E isso não é possível que a gente conceba enquanto instituição, uma instituição que tem que proteger aquela mulher. E aí eu quero trazer um dado para vocês, porque nós trabalhamos firme nisso ano passado, tá? E eu sei que é um dado que colaborou para que a deputada também fizesse essa indicação, que não é minha, que é da tropa, né? Eu divido com todos eles este troféu, que com muito orgulho recebi, mas foi um índice de 0 feminicídio em toda a nossa região, que são 8 municípios. Não é um trabalho só da brigada. Nós trabalhamos assim muito proximamente da Polícia Civil e isso me encantou porque eu recebi essa herança, não fui eu que fiz isso, né? Que não fui eu que criei isso. Então há um trabalho conjunto realmente das instituições, mas um trabalho permanente de sensibilização, aperfeiçoamento e qualificação do efetivo. Isso nós fazemos sempre. Nós constituímos um grupamento, vou chamar assim para entendimento, que a gente chama, tá? Coloquialmente, assim, de projetos sociais, né? Na verdade, nós trabalhamos em conjunto o PROERD, a Patrulha Maria da Penha e a Patrulha Escolar. E eu acho encantador, assim, voltando à tua pergunta, quando a gente vê veteranos que na Patrulha Escolar são aqueles servidores que já cumpriram o tempo de serviço, a nossa, né? E retornaram, mediante uma remuneração específica que tem previsto na corporação, eles são chamados, né, de PMS, e retornaram para trabalhar nas escolas. Aí tu pega um veterano, como a gente chama, né, e hoje ele tem que trabalhar com o quê? Com palestras sobre bullying, né, sobre violência de gênero, e eles vão se reconstruindo. Verdade. E as crianças e os jovens têm uma referência assim, ó, incrível neles. Porque eles trazem a figura não só do conhecimento, como da experiência. E isso é fundamental. Aí, junto com isso, nós temos os novos servidores que trabalham nesses projetos e conseguimos destacar Bagé, né, numa pesquisa que saiu em nível nacional, entre os municípios com mais de 80 mil habitantes, como o município mais seguro do estado do Rio Grande do Sul e o 5º mais seguro do país. Quando a senhora fala o 5º nessa questão da violência doméstica ou em todos os... Em termos de segurança. Todos os indicadores? Eles têm 6 indicadores, 5 que eles trabalham, né, para chegar nessa conclusão. E nesta pesquisa nós atingimos esse resultado que muito nos orgulha. Coronel, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, pegando um gancho da Patrulha Maria da Penha. A gente está gravando hoje, dia 11 de março, logo após a senhora ser homenageada. E ontem, dia 10, foi um dia emblemático aqui na Assembleia. Vou falar ontem porque as pessoas vão ver futuramente, mas dia 10 de março foi um dia emblemático aqui na Assembleia. Foram aprovados 15 projetos de proteção à vida das mulheres. E um deles foi do Capitão Marte,
do Republicanos, sobre a questão transformando a Patrulha Maria da Penha numa política pública aqui no estado. Que maravilha. Exatamente para chegar em alguns municípios que não chegam. A senhora que trabalha efetivamente com a Patrulha Maria da Penha, o que a senhora poderia falar desse projeto e de como funciona esse sistema no interior do estado? Gostei muito de saber da notícia aqui, que bom. Né? De primeira mão, assim, então fiquei muito feliz em saber isso, porque realmente há uma necessidade de que seja transformada em política pública, né? Isso não é para ser o gosto de ninguém, isso é algo que precisa ser implantado em todos os municípios do estado, eu diria. Nós trabalhamos muito firmemente ali, muito forte com a Patrulha Maria da Penha em Bagé. Em Santana do Livramento, quando eu estava no subcomando do 2º Regimento, nós também já tínhamos. São servidores que trabalham, pelo menos nessas 2 unidades, onde eu passei e estou, em regime de dedicação exclusiva para essa atividade. A não ser em situações pontuais, quando há uma carência maior de efetivo, claro. Nós temos que gerir esses recursos. Mas é um trabalho de fundamental importância. A gente sabe que tem situações que a gente nunca vai conseguir, de fato, evitar. Né? Até porque o crime relacionado à violência contra a mulher, ele é um crime passional, ele é muitas vezes planejado com muito tempo, né? E eu costumo dizer que a gente não vê homens que praticaram esse tipo de crime como acontece no homicídio, né? Então, assim, ocorreu um homicídio, né? A pessoa foi lá e, enfim, tirou a vida da outra e logo, arrependida, esquentei a cabeça, não. Parece que quando o homem consegue chegar naquele resultado, ele atingiu o objetivo dele, né? Então, é um trabalho muito maior que tem que ser feito, além da Patrulha Maria da Penha, que dá visibilidade para isso, que faz essas mulheres entenderem que existe uma rede, que existe um processo, que existe algo para ampará-las, né? E é importantíssimo pedir a medida protetiva, porque alguns casos são refreados com a medida protetiva, mas é um trabalho muito maior. E qual seria esse trabalho? Esse trabalho tem que envolver todos os agentes públicos, mas basicamente, Vitória, é um trabalho que tem que começar nas bases da educação. Hoje, se tu pegares um homem que cometeu um feminicídio, ou que ele é tendente a esse tipo de agressão e violência, dificilmente nós vamos dizer, esse é um homem recuperado. Né? Nós temos que ter um trabalho também de recuperação desse cidadão, né? Se é que muitas vezes podemos chamá-lo assim. Mas, assim, nós precisamos trabalhar os jovens. Enquanto a gente não trabalhar a criança, jovem, e é o que a gente procura fazer, chegando nas escolas, fazendo essas palestras, mostrando para eles. Muitas denúncias chegam das escolas. Tu participa dessas ações, Carla? Participo, sempre que possível. E são com adolescentes, crianças? Como é que funciona? A gente tenta atingir, porque eu acho que é um nicho importante que a gente tem, muito público escolar. Né? Então, a gente procura chegar em praticamente todas as escolas do município. Seja com uma palestra, seja com o PROERD, seja com, enfim, interações com a Brigada Militar. Então, é importante, né? Eu vejo que a gente tem que fazer esse trabalho. É um trabalho de prevenção à violência, mas é um trabalho social. É um contexto... A violência contra a mulher não é apenas um problema policial, também envolve a questão educacional, cultural, de políticas públicas. Exatamente. Então, e parece ser um crime de difícil detecção, né? Eu vou fazer uma analogia com crimes sexuais, né? É quase que essa constância desses atos que chegam a um feminicídio, ele acontece às escondidas. Às escuras, né? Se a mulher não denuncia, muitas vezes... Você não tem como saber. Não tem, porque às vezes é dentro da casa, é dentro do lar, né? É numa relação pessoal onde nós não vamos estar presentes. Acontece, né? dentro de casa. Dentro de casa. Por isso que desculpa, eu vi que te interromper. Não, assim... pode fazer a pergunta, só fazer. Por isso que é muito importante as pessoas que estão perto, né? Exato. Denunciar algum tipo de agressão, de violência doméstica. Exatamente. Então, eu até ia perguntar para a tenente, vou perguntar, quais são os sinais que a gente precisa estar atento de que uma relação, de que um relacionamento tem esse lado obscuro, ou que está acontecendo um crime dentro do lar desse casal, assim. Eu acho que a primeira orientação que a gente tem que passar é para as próprias mulheres que são vítimas dessa violência e que não sabem que estão sendo vítimas, né? Porque um vizinho, ele pode ouvir uma briga, uma discussão, ou ver alguma ação violenta, e digo desde já, né? Tem que denunciar, sim. Tem que se envolver, sim. Amanhã ou depois pode ser essa mulher, né? A 20ª
primeira vítima como nós tivemos Hoje de manhã, de né? um feminicídio. Mas, assim, a própria mulher que vem sofrendo aquele tipo de relacionamento, vou chamar de tóxico, né? Então, assim, onde há um ciúme excessivo, um sentimento de posse, uma tentativa de afastar ela da família, porque isso já torna a mulher mais vulnerável, né? Quando a gente afasta da família, tu tá afastando da rede pessoal de proteção dela, não tô nem falando de rede de Estado. E pertences pessoais, quando são retirados da mulher, são, né? Enfim, o homem começa a se apossar, às vezes até dos vencimentos, né? De remuneração da mulher, começa a controlar a saída, a roupa. É tanta coisa, né? Depois a gente passa para um nível mais factível, assim, vamos dizer, que é da agressão física. E a gente tem certeza que no momento que uma mulher é vítima do feminicídio, muita coisa aconteceu antes. Às vezes convence a mulher a abandonar uma carreira, uma trajetória profissional que está em ascensão. Ah, não, eu ter sustento, mulher minha não trabalha. Que parece, entre aspas, uma proteção, né? E aí que tá. Mas, Muitas na verdade, interpretam assim, essa aí, pior. E a mulher aí possibilidade. fica dependente financeiramente. E Sim. evita denunciar justamente por esse medo também, E né? aí gera uma dependência emocional, às vezes, né? É emocional, acho que até a primeira, né, Cristina? Mas aí vem a questão da rede depois, falando disso. Depois o Estado tem que trabalhar todas essas questões, que é uma rede efetiva, eficaz, que atenda a mulher e que, assim, que dê uma independência financeira para ela, um aporte psicológico. E os filhos? Sim, A maioria tem filhos, né? Para onde ela vai com esses filhos? verdade. Tem que ter um abrigo. E tem que ser um abrigo adequado, não é qualquer abrigo, né? Saiu uma pesquisa da Polícia Civil entre 2020 e 2025, 700 órfãos dos feminicídios. 346 adolescentes e crianças. Essas são as grandes dores, As que muitos grandes não veem. dores. Coronel, uma pergunta. Tu falaste dos sinais, né? Nas tuas relações pessoais, tu conheceu muita gente ao longo da tua história profissional e pessoal. Tu já identificou alguma amiga e tu teve que ter essa conversa com ela não como a Coronel Carla, mas como a Carla? Sim, uma amiga que eu fiz, inclusive, dentro da corporação, né? E foi um caso assim, mas já tinham sinais físicos. Então, a minha identificação não foi tão difícil. Até porque era uma pessoa muito bem resolvida. Não dava sinais. Quando a gente diz assim, a mulher, quando ela está sofrendo uma violência, ela está depressiva, ela está triste, ela aparenta. Algumas, outras não, né? Era uma mulher sorridente, para cima. E um dia nós estávamos, eu brinco, no tempo da camiseta branca da Brigada. Ah, sim. Símbolo de estrela, amarelinho. E era calor, era verão, e ela estava com a camiseta. E aí, de repente, eu vi um roxo aqui no braço dela. E daí ela puxou a camiseta para baixo. E ali eu já notou? supus, né? E aí a gente foi se aproximando, ela era minha subordinada lá e nós acabamos nos aproximando e graças a Deus, eu acho que foi um caso que se resolveu. Mas com muita conversa, muito contato. A patrulha, Vitória, ela faz esse tipo de atividade também, assim, ó. Hoje, quando a gente fala em Patrulha Maria da Penha, nós expandimos o nosso trabalho, pelo menos desse jeito. Eu não preciso ter uma medida protetiva para saber que eu posso chegar naquela casa onde eu sei que tem um sinal de violência, onde eu sei que tem uma denúncia ainda não formalizada de uma mulher e passar uma orientação para ela. Hoje nós estamos trabalhando, tá? Nós temos o apoio de várias deputadas aqui. Diga-se de passagem, eu vou fazer esta menção porque eu acho que é importante. Quando nós fizemos um trabalho aqui ano passado de busca de recursos, captação de recursos para os projetos sociais, quem nos atendeu foram as deputadas, mulheres dessa casa. Então, hoje, com muito orgulho, eu vim participar desse evento aqui, porque eu sei que tem mulheres acirradas nessa luta. E com o recurso de outra deputada que nos encaminhou, né? Nós iremos receber este ano uma emenda. Nós vamos fazer a nossa tão sonhada, reformar, na verdade, uma parte do esquadrão para fazer a nossa sala lilás. Porque a gente tem que entender o seguinte, não é simples chegar numa mulher vítima de violência que mora numa periferia. Nem né? um pouco. Não, por quê? Porque a gente tem o tráfico ali. Se essa mulher chamar atenção para uma situação que é pessoal dela, tá? Vou dar um exemplo assim, e chamar uma viatura para aquele lugar, ela vai sofrer a represália não só do companheiro, do agressor, como
do tráfico. Então, essa mulher precisa ter um local de referência. E é fácil dizer assim, não, tu sofreu uma agressão, vai lá na delegacia, faz o registro. Não é assim. A gente sabe que o trabalho para chegar nessas mulheres é muito mais de acolhimento, de sensibilidade, do que de formalidade. E a gente está falando, né, Vicky, de uma região, Coronel, que tem muita zona rural, né? Perfeito. Como é que chega nessas mulheres? Não, tu pontuou uma questão assim que me preocupa muito. Até uma questão de logística. Recursos, logística. Bagé, a região de Bagé, ali, ela tem muita área rural, né? A gente brinca, ele foi fazer uma operação no interior de Pedras Altas. É um mar de longe, terra, é muito né? longe. Então, assim, tem mulheres que realmente a gente não chega, não alcança. Então, como é que chega nela? Talvez através do filho, do neto que está na escola, que a gente faça um trabalho com ele possa chegar nessa mãe, possa dizer alguma coisa, ou ele possa contar para o policial, como já aconteceu. E assim, ampliando um pouquinho, tem a questão da violência contra as crianças, que acontece também muito no meio rural. E nós recebemos denúncias já. Agora, como eu disse, achei muito interessante criar, né, aprovar, na verdade, que a Patrulha Maria da Penha seja uma política pública, mas nós precisamos de recursos. Né? Tu consegue chegar, tu consegue chegar nesses 8 municípios com a Patrulha Maria da Penha? Quais são? Deve ser Dom Pedrito? Na verdade, assim, ó. Os teus lá que tu engloba? Dom Pedrito, Bagé, né, que é a sede, Aceguá, Candiota, Ulha, Pinheiro, Pedras Altas... E me faltou um agora. Nossa, nós estamos falando de um raio aí de muitos quilômetros. Muitos tipo, de Dom Pedrito para... Qual é o outro? Lavras do Sul. Lavras do Sul. Nossa, tudo Imagina, é longe, a gente chega tudo lá é longe. É longe para chegar na unidade, na fração. Imagina, né? Onde a gente teria que alcançar. Então, é um trabalho difícil. Tu falou em efetivo, eu lembro que lá perto da Alegrete, que nós somos da Alegrete, tinha a Manuel Viana. Numa época eu fiz matéria lá, tinham 7 policiais militares e 1 policial civil na cidade. Então, já está respondida a tua pergunta. Nós temos Patrulha Maria da Penha em todos os municípios? Não temos. O que a gente procura fazer? Nós temos Maria da Penha em Bagé. Então, a gente procura, quando tem denúncia, atender os municípios mais próximos. E os que não são tão próximos, ou mesmo os que são, a gente qualifica servidores, para que eles tenham curso, para que tenham um entendimento básico e, eventualmente, esses que têm o curso, embora com patrulha não constituída, eles fazem a fiscalização das medidas protetivas. Mas a gente queria fazer um trabalho bem maior do que isso, né? E que seria necessário, com certeza. E voltando um pouco que a tenente compartilhou aqui com a gente sobre a amiga, a gente vê que a violência contra a mulher, ela está em todas as classes sociais. A gente pode estar ali numa instituição como a Brigada Militar e está também passando por isso. Sim. E aí eu vou acrescer um dado, é isso que tu diz. Está, com certeza, em todas as classes, em todos os segmentos, né? Na história de muitas mulheres, em qualquer condição. E o que é pior, quando ela... Vou falar da policial militar. Quando ela se reveste, vamos dizer, da farda, que é aquilo que tem que passar segurança, que tem que passar autoridade, que tem que passar... Vamos chamar, como dizem hoje, uma mulher empoderada, é muito mais difícil para ela. Na verdade, falar que ela está sofrendo aquela violência. Porque as pessoas têm nela um referencial. Né? Como é que ela vai dizer isso? Alguma fragilidade, né? É uma fragilidade dentro daquela condição que não permite isso. E nós temos casos de denúncias também de policiais que praticam violência em tese, né? Tudo sujeito à devida apuração. Claro. E nós somos rigorosos também neste sentido. Então, nós temos que dar o exemplo, né? Mas é muito difícil, Vitória, porque, na verdade, não... Como eu digo, a violência ela não escolhe classe, não escolhe raça, não escolhe, né? Então, as mulheres hoje estão sendo vitimadas por isso e muitas vezes não se manifestam. Pelo simples fato de serem mulheres. Verdade. Triste essa pauta, mas a verdade é essa. Coronel, quando tu falaste ali dos indicadores, né, que vocês têm um dos melhores indicadores do Brasil e tu citaste, claro, o exemplo que tu trabalha mais, que é a violência de gênero. Além dessa questão da prevenção, assim, qual outro aspecto que tu acha importante para vocês terem esses números na região? O comprometimento do nosso efetivo no trabalho que realiza. Uma coisa que a gente tem por
por meta. Nós não colocamos servidores para trabalhar em determinadas ações se ele não quiser. Eu até poderia, tá? Mas eu acho que ele tem que ter afinidade com aquilo. Ele Deixa tem eu fazer que querer. um parênteses, desculpa. Sim. Mais homens ou mais mulheres trabalham contigo nessa função específica? Hoje são mais homens. Mais homens? Que legal. Por incrível que pareça. E fico feliz de eu ver essa notícia. Escolha deles, entendeu? Então, mostram assim, sensibilidade para essa pauta. Exatamente. E isso chama o quê? A atenção de outros policiais também, né? Para mostrar que isso não é uma luta das mulheres, é uma luta da sociedade. Eu digo, quando a gente vai e participa muito dessas palestras, encontros, é um convite que eu nunca recuso, sabe? A não ser por uma absoluta impossibilidade desse tipo de demanda. Como é pequeno o número de homens que participam, né? Mas a violência está sendo perpetrada por quem? Por homens. E a gente está conscientizando mulheres? Tá, é importante. Que ela tem que saber o caminho, ela tem que saber que tem uma rede, ela tem que saber onde recorrer. Mas e esses homens? Como é que a gente está chegando neles? Então, não sei se dentre os 15 projetos que foram aprovados ontem, existe algum que estabeleça políticas públicas para o tratamento destes homens. Tem. Eu falo tratamento em amplo sentido. Tem também? Tem um da delegada Nadine que se chamou Linha Calma, que é um espaço para conversar com esses homens. Ele já foi feito em Bogotá, na Colômbia, e teve sucesso. É ali... Os homens, eles têm maiores dificuldades, né, em expressar sentimentos. E a intenção desse mecanismo é exatamente esse. Para o homem que foi, no caso... Tem um histórico de agressão, ou teve... Perfeito. Ou que se sinta, de alguma forma, querendo dividir, compartilhar. É importante, porque o Estado chega nele para sancionar, para reprimir. Mas de que modo ele vai sair? Muitas vezes nem é preso, mas de que modo vai sair? Enfim, nós temos que chegar rapidamente nesse homem e ter uma ferramenta eficaz. E a abordagem psicológica é fundamental. E tem um outro projeto que é direcionado à área da educação, que é botar no currículo escolar a Lei Maria da Penha. Excelente. Eu acho que quanto mais a gente... Porque aí já entra no currículo, não depende, né, de nós chegarmos ocasionalmente, vamos dizer, nessas escolas. E... tanto os meninos quanto as meninas, nessa idade escolar, eles têm que aprender. O que é isso? A menina identificar uma relação abusiva, o menino entender que ele não pode fazer aquilo. E o papel das mulheres, das mães, de meninos, né? A gente fala isso também nesses encontros. Como é que elas estão criando os seus filhos? Ainda é dando o foguete, a bola para o menino de presente, e para a menina a boneca e o fogão? Não que não existam tarefas que cada um... Eu sempre digo assim, a mulher, ela tem... Uma vez eu quase fui massacrada numa entrevista, numa roda de mulheres, porque eu digo, a mulher, ela tem o direito de escolher o que ela quer ser, inclusive de não querer ser. Porque se ela quiser ser dona de casa, isso faz dela uma pessoa feliz, realizada e completa, é direito dela. A gente não tem que todas quererem ganhar o mundo, ou ganhar espaço. Vai da pessoa. É uma escolha, né? Por isso que eu falo das tarefas. Mas isso que eu falei do brinquedo é porque é cultural. Na verdade, as crianças, elas são criadas desta maneira. Enquanto a senhora estava falando, eu fiquei me lembrando que eu tinha, quando criança, um monte de panelinha, sabe? Pra fazer comidinha. E hoje... eu nem faço. Nem cozinho. Eu tenho um episódio... Adorei. A minha mulher é pedagoga. Não vou dar muitos detalhes para não denunciar quem são as crianças, mas tipo... Sim. E aí tem 2 irmãos no jardim ali. E um tava brincando com boneca. E o outro começou a brigar com ele porque ele não podia brincar com boneca, porque a mãe não deixava. Aí a minha mulher teve que explicar, não pode, homem pode brincar com boneca também, bababá, babá. Até porque o homem vai ser um pai, né? Em algum, talvez. Será que ele não vai cuidar do filho, né? Mas tu vê, né? Isso é uma coisa que passa de geração em geração, né? E é muito forte. É muito difícil. Então, assim, o processo da violência contra a mulher, ele é muito mais um processo de desconstrução social, cultural, do que qualquer outra coisa. A gente aposta nos mecanismos aí de fiscalização, de repressão, de investigação, né, do poder judiciário, enfim, mas o trabalho é na base. Enquanto a gente não mudar uma cultura de violência, não acredito que a gente vai avançar muito. Posso fazer uma pergunta, claro, Christian? Deve. Que segue nessa linha da nossa conversa.
que a Tenente Carla ela é responsável pela formação de novos profissionais, de novos brigadianos, sendo instrutora em cursos de formação, qualificação, capacitação. Então, quais são os valores que a senhora tenta passar para essas pessoas e como que a senhora imagina que será essa nova geração de policiais, ou espera que seja? Eu agora, como eu digo, a gente vai alcançando degraus na carreira e algumas funções acabam ficando para trás, né? Então, essas funções de instrução já não me são muito afetas, mas quando a gente trabalhava ainda bastante nisso, principalmente na parte de legislação esparsa, nos cursos, nós sempre trabalhávamos a legislação da Maria da Penha. Já era um processo, assim, vamos dizer, um embrião de conscientização, de busca, né, de resultados nesse sentido. Mas houve uma evolução institucional muito grande. Então, hoje, a gente tem praticamente todo ano vários cursos de qualificação para isso. Hoje não dá para dizer que o policial não tem conhecimento sobre isso, ou que ele não sabe como agir, ou como encaminhar, ou como deve ser feito. Então, eu aposto muito, embora a gente ainda tenha, como eu disse, até casos dentro da instituição, muitas vezes. Então, é trabalhar a cabeça das pessoas. Mas eu vejo que nós, como sociedade, estamos doentes, sabe? A sociedade precisa mudar. Isso não tem que ser uma pauta de alguns, tem que ser uma pauta de todos. E vou fazer um adendo aqui, que nós falamos agora, na última reunião nós tivemos semana passada, junto com a secretária Patrícia, que estava aí hoje, de Políticas Públicas para as Mulheres em Bagé, e foi uma reunião com servidoras da EB. E uma moça, assim, levantou a mão e falou, e é muito interessante isso, diz assim, ó, a banalização da pequena violência, né? Então, quando a gente aceita uma violência contra um animal e acha que isso não tem, é só um animal, né? Daqui a pouco aceita uma violência contra uma criança, não sei o quê. O escalonamento, né, desses valores, assim, a gente não sabe como é que cada ser humano trabalha. Então, assim, nós não podemos aceitar o mínimo. E isso é um trabalho que a gente tem que fazer também. Às vezes, de tropa, de sensibilização. Não existem grandes ou pequenas coisas. Nós temos que atuar onde nos manda a lei, a legalidade, né? E onde houver violência. Muitos psicopatas, agressores de mulheres, foram agressores de animais, quando criança. Então, assim, nós temos que começar a ter um olhar amplo sobre isso, sabe? Não banalizar. Eu acho eu só queria trazer aqui que todos nós estamos cada vez mais chocados, porque todas as vezes que a gente vai ver o noticiário, sempre surge uma nova notícia de um feminicídio, e eu acho que essa é uma pauta que o parlamento respondeu muito rápido. E também é um assunto, é um problema que tem o olhar atencioso tanto dos parlamentares de esquerda como também os da direita. Independente da ideologia. Une todos. Une todos. Né? Principalmente as mulheres, né? Exatamente. Também. Em janeiro, os 11 feminicídios botaram o Rio Grande do Sul no primeiro lugar do ranking no Brasil. E olha que a nossa população não é a sexta, a sétima do Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta, Carla. Eu tenho 50 anos, eu faço muitos deslizes, né? Dou meus deslizes e as minhas amigas e a minha mulher me puxam as orelhas, assim, com alguns termos, com algumas condutas, porque a gente está num processo sempre de desconstrução, né? Porque o mundo vai mudando e a gente vai tentando mudar ele. A Carla é chatinha, assim, puxa a orelha do marido, dos amigos, quando cometem alguns deslizes. Sou muito chata. Vai ver, eu me defini. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu amo chatos. Adoro trabalhar com chatos. E gostaria de ter uma população de gente chata, sabe? Porque são as pessoas que estão atentas. Não estou me autoelogiando, viu? Estou te elogiando. Porque tu falou que é chata, eu vou te elogiar. Não, a minha mulher é chata comigo. Quando eu dou meus deslizes. Estou elogiando a tua mulher. Eu estou me criticando que eu... Também a gente acaba achando que não, mas comete seus erros, comete seus deslizes. Mas é natural do ser humano, né? Mas isso é importante até na relação assim da pessoa poder dizer e a outra poder ouvir e refletir sobre aquilo, né? Mas eu acho que é importante isso. Quando a gente se denomina chato, né? Porque a gente está atento a determinadas situações. E aí volta para aquilo que eu te disse, da gente não normalizar pequenas coisas. E para poder chegar a grandes resultados. Acho que como sociedade a gente tem que viver desse jeito.
Ao longo da carreira, a Tenente Carla recebeu diversas homenagens e condecorações, entre elas medalhas da Brigada e também Cidadã Bageense. São reconhecimentos que refletem não apenas uma trajetória profissional, mas também um compromisso social com a segurança e a dignidade das pessoas. E agora há pouco foi reconhecida na sessão solene do Parlamento Gaúcho por iniciativa da deputada Adriana Lara na categoria Mulheres no Combate à Violência contra a Mulher. Então, quando a senhora pensa em tudo que já construiu e no reconhecimento de hoje, qual o sentimento que mais define essa caminhada? Acho que é o sentimento de gratidão mesmo. E gratidão a Deus, primeiramente. Gratidão por ter tido a possibilidade de fazer essa trajetória e por ver que algumas mulheres têm em mim uma referência positiva, né? Porque a gente sai, às vezes, acho que a coisa mais calorosa assim, que acontece quando a gente sai de uma reunião, do encontro, de um debate, e alguém anônimo, né, chega para ti e diz assim: posso tirar uma foto com a senhora? A senhora é uma referência para mim. Senhora, eu nem sou tudo isso, na verdade, né? Mas se eu conseguir chegar naquela mulher, já é um objetivo atingido. É uma vida transformada. Quem sabe, né? Essa mulher não estava precisando daquela palavra, ouvir aquilo, saber daquele caminho. Mas é um sentimento de gratidão também, e especialmente com todas as pessoas que eu trabalhei até hoje, tá? Com todo o efetivo. Hoje o efetivo do 46, antes o efetivo 2º Regimento Santana do Livramento, de todos os comandos, enfim, porque isso ninguém faz sozinho. Não, esse prêmio aqui hoje não é para mim, né? É para a Brigada Militar, é para a tropa que trabalha. Pois é, Cristian, viste Lindo, este né? prêmio? Eu vou pedir até para o nosso diretor de imagens, se ele tiver como aproximar aqui para a gente, que ele é inédito aqui no nosso estúdio. É verdade, primeira vez que a gente coloca. Acho que a Tenente Carla pode segurar na mão para mostrar aqui na nossa câmera. Aqui? Nessa aqui eu não sou muito boa. Exato. Pesa bastante, Carla? Pesa. E a responsabilidade. Vai Muito. colocar onde Mais estará que o peso do troféu, essa é da estatueta? responsabilidade. Onde vai eu ficar? vou fazer questão de deixar no batalhão para que todos possam dividir comigo essa alegria. Prêmio coletivo. Por lá. É um prêmio coletivo, com certeza, não tem a menor dúvida. E agora, Christian, a gente vai ver uma foto de um dia que a Tenente até compartilhou hoje no programa conosco, que é a foto do dia do inativo. Então, a gente tinha conversado um pouquinho sobre isso, e aqui, na verdade, nós temos as mulheres fardadas que estão na ativa, e lá atrás as mulheres sem farda que já foram, né, para a reserva. Essa é uma parcela assim, do pessoal que participou no dia, porque foi um evento lindo, né, contando com muitos homens e mulheres, mas eu acho importante mostrar isso, porque são os homens e mulheres que construíram a brigada. Sabe? Se hoje a gente consegue desenvolver um trabalho com mais tecnologia, mais recursos, talvez, né, muito melhores condições de trabalhar, é porque teve gente lá atrás que passou pelo Fusca, que passou pelo capacete de lata, como eu digo, e que deram o seu sangue, o seu suor, viu? Exatamente. Exatamente. Então, agora, quando a senhora é referência para mulheres, hoje, teve alguma que foi ontem para a senhora uma referência? Teve, dentro da instituição, inclusive. Foi minha comandante aqui em Porto Alegre, quando eu me formei no curso de oficial, servi com ela, a Coronel Christine Hasbold. Depois eu vou fazer questão de passar para ela essa entrevista, essa conversa aqui, porque ela realmente me ensinou muito assim, no início da minha carreira. Eu tive a felicidade de ter uma comandante mulher e foi muito satisfatório. Uma mulher comprometida, uma mulher dedicada, competente e, inclusive, ocupou o 3º lugar de gestão na Brigada Militar, no alto escalão, quando ela foi chefe do Estado-Maior da Brigada também. Hoje já está na reserva. Carla, em algum momento da nossa conversa, né, Coronel, a gente falou sobre esses homens que trabalham contigo e que foram para lá porque queriam. E por que a Carla foi trabalhar com esse tema? Porque eu não digo que foi uma escolha, foi algo que foi acontecendo. Foi um tema que foi se tornando recorrente, infelizmente. Foi algo que foi nos apresentado como uma realidade dura. E eu acho que
o grande resultado do que a gente tem conseguido foi justamente isso. Não foi algo, não, vamos trabalhar nessa pauta, porque, né, isso aqui tem... Não, foi algo que foi acontecendo. E eu fui me aproximando muito das patrulheiras, porque antes era uma dupla feminina. E trabalhavam, para quem acha que 2 mulheres só, né? Às vezes tem esse preconceito pela questão da fisiologia, não trabalhavam muito bem. Nós tivemos que fazer uma realocação de uma das servidoras, ficou uma, e outros homens se ofereceram para assumir esse compromisso também. Mas eu me aproximei muito delas para entender quais eram as nuances do trabalho. Porque uma coisa é a gente estar de fora, com aquela visão, né, de gestão, de recursos, de emprego. Mas quando elas chegavam no local, o que elas ouviam? Quais eram as dificuldades que não apareciam no papel? Às vezes é comida, é uma alimentação, que no momento de acolhimento, a patrulha vai chegar lá, conversar, sensibilizar, mostrar um caminho e oferecer um alimento que não tem. A gente faz isso também. Então, eu queria entender muito. E aquilo foi me sensibilizando, sabe? E, bom, diante do cenário que a gente vive hoje, eu acho que alguém que não se sensibilize com isso, né? Nós temos que começar a questionar essa pessoa dentro do nosso contexto. E teve algum caso que deixou a senhora muito, assim, sensibilizada? Ou que marcou muito, que teve uma resolução positiva, que deu uma certa sensação de dever cumprido? Assim, todos os casos, né, que terminam com feminicídio nos deixam bem sensibilizados. Teve um caso, em 2024, que foi de um... Acho que era... a designação exatamente, não sei, mas acho que era de uma transexual. E foi morta violentamente. E teve seus membros amputados. Foi um caso muito forte. E o agressor era menor de idade. Meu né? Deus. E um elemento com uma sociopatia assim, ó, gravíssima. Então, são muitas situações. Eu acho que todas aquelas que a gente consegue chegar, que a patrulha consegue alcançar, consegue um resultado positivo e que aquela mulher realmente resolve sair daquilo, é a sensação de dever cumprido que a gente tem. E são vários. Hoje nós temos quase não, beirando ali 180 medidas protetivas ativas, mais ou menos, no município. Essas são as que chegaram a conhecimento. A gente não está falando de uma cifra oculta, a gente está falando daquilo que chegou. Então, assim, o problema é grande, né? E nós precisamos ter uma atenção para isso. E estamos trabalhando firme, forte, queremos conseguir mais recursos para a gente incrementar o nosso trabalho, na esperança de que daqui a algum tempo nós não tenhamos mais que trabalhar tanto em cima disso. Né? Essa é a nossa meta. Na região que a senhora atende não ocorreu, mas muitas mulheres que foram assassinadas tinham medidas protetivas. Como é que isso ecoa dentro das forças de segurança? Eu tenho uma estatística, mas agora me veio como conhecimento empírico aqui, de que a maioria das mulheres vítimas de feminicídio não tem medida protetiva, não buscaram, né? Eu confesso que agora, em relação aos últimos casos, eu não me atualizei no estado. Mas é aquilo que a gente fala. A medida protetiva por si não vai evitar que ocorra, né, uma ação assim por parte daquele agressor que está efetivamente convicto daquilo que ele quer fazer. Então, assim, o sistema de proteção ele tem que ser muito mais amplo. Um papel não nos defende da violência, né? Nós temos que pensar em construir outras alternativas. Mas eu acho que, principalmente, a orientação, o conhecimento dessas mulheres, entenderem que tem que, né, sair daquele relacionamento. Mas eu me pergunto, eu tenho meus questionamentos também, a gente não tem resposta para tudo. Diz assim, como que nós vamos dar segurança efetiva para essa mulher 24 horas por dia? Existe isso? Não existe? Então, é um conjunto, um mecanismo, uma rede fortalecida em Bagé. A rede funciona muito bem. Nós trabalhamos sempre em conjunto, como eu disse, brigada com a Polícia Civil, com a Secretaria de Políticas Públicas. Então, temos abrigo, temos direcionamento, tem atividades, né, que direcionam a mulher para a independência financeira lá. Inclusive, teve outro deputado aqui que também fomentou recursos para lá nesse sentido. Então, a rede funciona. Daqui a pouco, o direcionamento para a rede.
E a gente tem que entender que muitas vezes a mulher também volta para aquela relação, né? Que ela não consegue sair e ninguém pode impor isso a ela. Mas uma coisa que me questiona é ela querer voltar, mas será que os filhos, né, no caso de relacionamento com filhos, eles têm que estarem sujeitos à vontade dela nesse tipo de situação? Eu acho que a gente tem que começar a ampliar, né, esse pensamento. Quando nós trabalhamos em cima dos cursos da Patrulha Maria da Penha, eu tive a oportunidade de presidir uma das comissões de um dos cursos de Patrulha Maria da Penha para praças. Nós trabalhamos em cima disso, na questão da violência contra as crianças, que são sujeitos de violência naquela relação. Então, o Estado pode alcançar essas crianças? Eu acredito que sim, né? Aí a mulher vai escolher entre o relacionamento com... Estou chegando num nível, né, máximo de conjectura. É um assunto muito complexo. Ela vai escolher entre o relacionamento com aquele agressor ou seus filhos, ou nós temos que pensar. A velha e boa síndrome de Estocolmo, né? Quanto mais a tenente foi falando, mais eu fui vendo que é assim, ó, um emaranhado de problemas e de hipóteses, de... Não é uma situação que é uma solução fácil e mágica. E até porque cada caso tem a sua peculiaridade. E eu sei que quando a Vicky vira o corpinho, é porque ela quer encerrar o programa. Ah, já tem esse sinal? Ela já está com alguém no ponto dela dizendo, minha filha, encerra o programa. Mas não, a gente está falando aqui dos casos extremos, né? Que é o feminicídio, mas existe um outro anterior que é muito maior, e que tem, muito maior que eu digo de pessoas que sofrem, que tem que ser combatido, que é a violência de gênero, né? Que as mulheres que são... e sem falar nos crimes sexuais. Sim, então, a gente ficou mais num tópico aqui, mas é um problema gigantesco. Nós chegamos lá no... Não dá para se chamar a cereja do bolo, no último, né? No escalão. Mas, na verdade, antes disso, tem muita coisa acontecendo. Até chegar no feminicídio, passa pela violência doméstica, pela violência de gênero, nas sutilezas. Exatamente, as sutilezas. Que tu acaba até ficando em dúvida, será que, né? Ou será que eu estou exagerando? Eu só vou falar eu sei que tu precisa terminar o programa, Christian. Mas ontem me chocou vendo o noticiário, né? Ontem, terça, dia 10 de março, no caso que a gente está gravando o programa, daquela senhora que disse não pro rapaz no hotel e ela foi espancada. Porque o cara assediou, ela disse não, eu tô no meu local de trabalho. Enfim, ela não tem nem que dar os motivos dela. O não é não. Mas o que eu digo assim, foi brutal e não chegou ao feminicídio, mas foi brutal. É um negócio Poderia ter cruel. Chegado, Poderia ter chegado. Sim. E é de uma crueldade. Crueldade. Não tem... É difícil... Totalmente despropositado. A gente não consegue nem compreender. Adjetivar, sabe? Encontrar palavras corretas para descrever, porque... É uma cena que tu não espera ver. E é essa violência que a gente acaba vendo todos os dias, né? Em várias relações. Agora a gente falando especificamente da mulher, mas em várias outras. E que... não pode ser normalizado, não pode. Então, a gente tem que trabalhar a base da educação, da família, dos valores. Isso precisa ser retomado, para que a gente possa ter um direcionamento. Não adianta a gente chegar com a instituição, numa escola, né, e fazer uma palestra, né, quanto tempo eu vou ter para chegar nessa criança? E conseguir introjetar alguma coisa, né? Mas dentro da casa dela, ela vive outra realidade completamente diferente. Com uma família totalmente desestruturada, com relações, né, que são tóxicas, enfim. Esse é o dia a dia dela. Então, quando chega uma criança, um jovem, e faz uma denúncia para um desses servidores que trabalham nesses segmentos, a gente fica muito feliz. Foi estabelecida uma relação de confiança, né? E não são casos raros, não. Então tá. Infelizmente, o Pode Vir Contar está chegando ao fim. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer alguém que dedica a sua vida a proteger outras, que fortalece a segurança pública e enfrenta de frente a violência contra a mulher. Nós agradecemos a Tenente Coronel Carla pela conversa, pela presença aqui no nosso programa. O agradecimento é todo meu, como eu disse no começo, a oportunidade, e acho que é mais uma forma que nós temos de divulgar mais informações nesse sentido. Muito obrigada. A gente que agradece, Carla. Obrigada. E claro, a gente agradece a você que nos acompanhou até aqui. O Pode Vir Contar está no YouTube e no Spotify, então aproveita para curtir e comentar muito. E vale ressaltar, a violência contra a mulher deve ser denunciada. A Delegacia Online da Mulher permite registrar ocorrências e solicitar medidas protetivas de urgência de forma simples e segura, direto do celular ou computador. O Disque Denúncia é 181 e agora, bora registrar esse encontro com uma foto, Tenente.
Sim. Pode vir, Ju.